Então, pessoal, boa tarde. Eu estava falando aqui, mas ok, continuando aqui o dia 2 da Lista em Fortaleza, estamos aqui com a professora Carla Bezerra, que vai falar sobre refatoração de CodeSmells e seu impacto na qualidade de software. Professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. Se vocês puderem dar uma olhada nas fotos lá do Campus Quixadá, um campus bem bonito. Acho que vai aparecer nos seus slides, né? Então, fez doutorado aqui na UFC, trabalhou na indústria de software por 6 anos, líder do Lean, grupo de pesquisa e engenharia de software da UFC Campus Quixadá, membro do programa de mestrado PCOMP. Seus interesses de pesquisa são qualidade de software, evolução e manutenção de software, engenharia de software experimental, sistemas autoadaptativos e linha de produtos de software. Muito obrigado, Carla. Vou colocar aqui seus slides para o pessoal ver. E para você ver aqui, e aí para você manipular, pode ser com as setas. Do lado, né? Ótimo. Então, obrigada, pessoal. Boa tarde a todos, né? Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né, do Adolfo para palestrar aqui no evento. Quando ele me fez o convite, né, eu disse, Adolfo, eu não trabalho nada, né, de Elixir. Eu tenho essa apresentação aqui feita, né? Posso ministrar ela, né? Então, são sobre pesquisas que eu estou fazendo, né, com meus alunos, e a gente tem trabalhado aí nesses últimos anos com a parte de CodeSmells e TestSmells, né, tentando avaliar o impacto da refatoração, tanto em CodeSmells quanto TestSmells, na qualidade do código, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com linguagem de programação Java, tá? Então, e é isso um pouquinho que eu vou falar, tá bom? Então, lembrando que minha formação, né, eu passei toda aqui em Fortaleza, né, eu fiz graduação na UES, fiz o mestrado na Unifor e finalizei aqui o meu doutorado, né, na UFC. Então, esse auditório, para mim, é muito familiar, né? Passei algumas provas aqui, palestras, né? Então, até 2016, eu finalizei meu doutorado aqui com a professora Rossana como minha orientadora e o professor José Maria como meu co-orientador, tá? Trabalhei um pouquinho também na indústria, antes de vir para a academia, até em paralelo com a academia, né? Trabalhei um ano no Serpro, né? 5 anos no Atlântico. Fui consultora implementadora MPSBR. Uma falha aí de conexão. E, atualmente, desde 2010, eu estou no Campus Quixadá como professora, tá? Quando eu fui para o Campus Quixadá, eu realmente fiz a migração da indústria para a academia, né? Eu estava finalizando o mestrado, em paralelo eu trabalhava e resolvi, né, tentar a vida, né, na academia, mas muito mais porque realmente eu gostava, né, da área acadêmica, então o mestrado abriu portas para mim e viu realmente que eu poderia trabalhar com os dois mundos, tá? Então, minha área, né, desde o início, ela foi qualidade de software, então todas as minhas pesquisas, elas são relacionadas à qualidade de software, e aí, ao longo do tempo, eu fui trabalhando com várias coisas, né, visando essa perspectiva de qualidade de software, tá? Então, trabalho com a parte, né, de a evolução, né, mantenibilidade do software, a parte de CodeSmells, TestSmells, e visando a refatoração desses smells, identificando a melhoria da qualidade, né, do código. Também tenho trabalhado com alguns alunos na parte de integração contínua e revisão de código, né. Durante meu doutorado, eu trabalhei na parte de linha de produto software, também na qualidade da linha de produto software, e também com sistemas autoadaptativos e internet das coisas, tá? E ao longo, né, dessas pesquisas, né, eu venho tentando aplicar também algumas experimentações dentro dos cursos de graduação, né, que eu ministro as disciplinas lá no Campus Quixadá, tá? Então, o Campus Quixadá realmente é um campus muito bonito, né? Ele fica em Quixadá, no Sertão Central,
e fica perto de do Cedro, né, que tem lá a Pedra da Galinha-Choque, e também o Açude do Cedro, que são atrações turísticas aí do interior do Ceará, né? Então, ele fica em meio a esses monólitos, né, e realmente tem uma visão muito bonita. Atualmente, o campus é totalmente temático para a área de tecnologia, né? Então, muitos egressos aqui do DC, né, hoje são professores de lá. Então, a gente trabalha com os cursos de sistema de informação, engenharia de software, engenharia da computação, né, redes de computadores, ciência da computação e design digital, que é um curso novo, e também engenharia da computação, né? Então, desde a criação do campus, ele foi pensado para ser um campus temático realmente em tecnologia, tá? E, recentemente, aí, em 2018, a gente, né, depois de muitas tentativas, conseguiu obter aí o primeiro mestrado em ciência da computação do interior do Ceará, tá? Então, para quem tiver interesse também, né, é uma oportunidade aí. A gente tem tido muitos egressos do interior, né, e também do Piauí, tentando não atingir só o público da capital, mas também outros públicos, né, que muitas vezes não têm a oportunidade de vir aqui para a capital. Tá? Então, vamos lá para o nosso tema, né? Então, só para ter uma ideia, acho que vocês viram a palavra CodeSmell surgindo aí em alguma palestra, né, aqui do evento, né, em LX, especificamente os CodeSmells para LX, né, mas muitas vezes, né, o termo CodeSmells, ele não vem tão divulgado assim na indústria. A gente sabe que são más práticas lá de código, mas a gente não consegue muitas vezes detectar ali manualmente, né, aquelas falhas estruturais do código, né? E aí, essas falhas estruturais são decorrentes realmente de má escrita de código, né? Isso vai deteriorando o código ao longo do tempo, né? E muitas vezes, né, quando se quer fazer uma refatoração, é impossível você fazer a refatoração em tempo, né, de produção, tá? Essa deteriorização, muitas vezes, ela não atinge funcionalidades, então você não vai perceber falhas, né? Falhas no sistema recorrentes aí à deteriorização desse código. No entanto, pode atingir requisitos não funcionais ao longo do tempo, e aí, por exemplo, prejudicar o desempenho do sistema, né? E aí, nesse momento é que se pensa, nós temos que fazer, né, uma refatoração desse código, tá? Visando a questão de deteriorização, né, surgiu esse conceito de CodeSmells, que é um termo, né, que foi lá em 2001, que foi propagado aí com o livro do Fowler, né, e ele vem sendo propagado até hoje. Tanto alguém já conhecia o termo CodeSmells? Muito sim, né? Mas vocês já tinham visto smells de design, smells de arquitetura, smells de testes e smells de requisitos, por exemplo. Né? Então, a academia vem trabalhando com esses termos, né, smells, aí em diversas áreas, né, mas realmente surgiu aí o termo, né, com essa propagação aí do Fowler, com essas mais estruturas de código, tá? Então, uma forma de remover esses CodeSmells é justamente estar refatorando, né? No entanto, essa refatoração, ela muitas vezes ela não vem, vou refatorar o código, né? Quando é que você refatora? Geralmente, essa refatoração ela vem de uma necessidade de incorporar novas features, ou resolver bugs, né? Ou incorporar melhorias no código, tá? Então, eu chego lá no código, quero incorporar uma feature, né? Aí olho para o código, não está legal, né? Da forma como está aqui, eu não vou conseguir inserir essa feature. Eu refatoro o código, né, para inserir aí uma nova feature, tá? E essa refatoração, ela realmente deixa no ponto de você incorporar essas mudanças, tá? Existem várias técnicas de refatoração, algumas a gente vai ver aqui, né, só citar, tá? Mas comumente isso é feito, né, nesse momento, tá?
Então, como eu disse, né, codesmel são as anomalias que podem indicar, né, problemas relacionados à qualidade do código em si, né? Então, ele vai deteriorando o código e vai reduzindo realmente a qualidade, vai deixando o código mais difícil de manter, tá? E aí, esses prejuízos que os codesmels eles trazem, né, podem afetar, por exemplo, o projeto de software, a arquitetura do software, né, e até os atributos de qualidade. Em termos de atributos de qualidade, né, a gente pode ter atributos externos de qualidade e atributos internos de qualidade. Geralmente, os atributos externos eles estão relacionados à execução do software, né? Então, a gente vai ver como é que aquele comportamento, né, ele vai estar sendo afetado. No entanto, né, os atributos internos, como o próprio nome já diz, interno, né, ele vai afetar a estrutura estática do código. E isso, né, é o que é o foco dessa palestra aqui, tá? Então, são aspectos relacionados a atributos internos de qualidade. Tá. Esse é o livro do Fowler, né, tão famoso. Acho que vocês já viram, pelo menos, a primeira edição, né, lá de 2001, e aí ele reformulou, né, o livro, e aí foi lançada em 2018 uma nova versão, tem até a versão traduzida, né, e o que ele mudou, na verdade, foram, né, a questão da linguagem, realmente, que agora ele coloca os exemplos lá para JavaScript, né. Esses smells, eles foram criados para ser universais, né, são smells que você consegue detectar em vários tipos de linguagens, né? Então, uma God Class, né, um Long Method, são realmente smells universais, eles não são smells específicos de linguagem, né? Então, essa é uma característica aí, né, dos smells que foram catalogados pelo Fowler. Lógico que diversos outros autores, né, já catalogaram outros tipos de smells. Não sei se vocês estão por dentro aí da literatura, né? A literatura ela vem trazendo aí alguns smells mais específicos para outras linguagens, né? Então, tem se investigado muito smells, por exemplo, para Android, smells para Python, né? Smells para até para LX, né? Mas principalmente também para JavaScript, né? Então, JavaScript, como sendo uma linguagem mais da moda, né? O pessoal tem realmente focado nisso, tá? Recentemente saiu um estudo, né? Também no Marco Túlio, o aluno do Marco Túlio, que focou, né, em smells, fez a revisão da literatura cinza e identificou smells para React, né? Então, React como sendo uma linguagem, né, mais de front-end, e aí ele conseguiu aí catalogar alguns smells mais específicos, né? Pensando nisso, vendo, né, como inspiração esse estudo, eu identifiquei com um aluno meu, né, vamos tratar então React para TypeScript também, né? E aí chamei o Marco Túlio para a banca, né? E uma coisa que eu achei interessante, que ele realmente na banca, né, fez o meu aluno pensar será que faz sentido a gente estar identificando esses smells mais específicos para cada tipo de linguagem, né? Ou seria melhor criar, né, como Fowler, smells mais universais, né? Então, a gente tem que pensar aí um pouco nisso, se realmente faz sentido a gente estar identificando smell para tudo, né? Então, e esses são exemplos, né? São exemplos dos smells que foram catalogados aí pelo Fowler, né? Smells bem conhecidos como duplicate code, né? Que ela é bem comum. Então a gente vê aí muitos estudos analisando a questão de código duplicado, o que é que isso pode causar, código similar, que aí você vai ter que estar realmente refazendo várias partes aí do código na manutenção, porque realmente tem um monte, né, de código duplicado. Então, muitas vezes não faz sentido, né, ter esse monte de código duplicado, né? A God Class também, que é a classe Deus ali, né, que realmente faz muita coisa, né? O Long Method ali com um monte de linhas de código que realmente, assim,
poderia fazer sentido ali né, algo com menos linhas de código, né? E outros aí que também, né, são bem conhecidos, shotgun surgery, né? Então, refuse parent bequest, então tem vários aí, né, que podem ser citados. Aqui seria um exemplo, né, de um código aí com vários tipos de smells, né? Então, a gente tem diversas más estruturas de código aí, né, que realmente deterioram o código. Então, a gente vê aí o duplicate code, né, o long method, né, e outros, né, code smells também que estão dentro desse código, tá? Né? E aí, como exemplo, eu trouxe dois, né, que são realmente smells bem conhecidos, como o long method, né? O long method, ele, assim, tem uma... você tem que saber exatamente o que seria um método longo, né? Então, a literatura diz, método longo é quando, né, eu não posso ter mais do que 10 linhas de código, né, em um método, por exemplo, né? Mas isso depende de empresa para empresa, né? Então, o que é considerado aí um método longo para a empresa? Então, as ferramentas, elas deixam, né, a questão da calibragem aí desses smells para tentar realmente adaptar, né, o que seria, por exemplo, um método longo para a empresa. Será que até 10 linhas de código faz sentido? Tá? E aí a ferramenta, baseada nessa calibração, ela detecta, né, esse smell baseado, né, no que você informou lá. Então, o long method são métodos, né, com muitas condicionais, vários loops e métodos que fazem muita coisa. Um outro smell bem comum, né, é o feature envy. Feature envy é um método que ele tem, né, uma classe, só que ele usa mais coisas de outras classes do que a própria classe, né? Então, você vê aí que pode ter aí bastante dependência aí das outras classes, né, porque ele está usando, né, várias outras coisas de outras classes, tá? Então, esses são dois exemplos. Tá. E o que seria mais comum, né, na literatura? Tá? Alguns estudos, né, de revisões sistemáticas, eles têm catalogado aí muita coisa, né, do que foi trabalhado até agora nessa área de code smells. Lógico que a maioria dos estudos eles estão focados ali na linguagem Java. Né? Então, foi o que foi evoluído. As ferramentas evoluíram para isso e os estudos, né, até agora, 3 anos atrás, eles vêm focados, né, em outras linguagens. Tá? Então, nesse estudo aqui que saiu recentemente, né, no ACM Surveys, que é um journal para a gente bastante conhecido, né? Então, por exemplo, quem tem uma revisão sistemática, um survey, geralmente quer publicar, né, no ACM Surveys. E aí, ele traz aí uma revisão sistemática, né, de datasets, code smells e mecanismos de validação para esses code smells. O estudo ele identificou 45, né, datasets, identificando esses code smells, e aí uma parte do estudo traz quais code smells mais comuns que a gente encontra nesses datasets, né? E aí a gente vê aqui, eu acabei não marcando, mas o last class, né, que é o God class, o long method e o feature envy aí como code smells mais comuns, né, que foram identificados nesses datasets, tá? Então, lógico que outros também, né, foram encontrados, mas esses na maior proporção, tá? Bem, e aí eu peguei, né, e já que eu não vou trazer nada de Elixir, né, pelo menos relembrar aí a palestra que foi dada aí pelo aluno, né, do Marco Túlio, que foi publicado, né, no ICPC e depois foi estendida aí para o Empirical Software Engineer, onde ele identificou aí vários smells para Elixir, né, a partir da literatura cinza. Tá? Literatura cinza nada mais é do que você está identificando, né, blogs, né, em fóruns e outras
coisas que não são publicações científicas, né? E aí você identifica esses smells, né, a partir da literatura cinza, tá? E aí ele encontrou aí smells que, se vocês forem olhar, muitos deles são os smells do Fowler, né? Então, a gente tem os Comets, né, o Long Parent List, né, o Shotgun Surgery, o Duplicate Code, Feature Envy, né, e outros aí que o Last Class, que são smells que não são específicos, né, são smells que são comuns a outros tipos de linguagem também, tá? Então, eu quis trazer só esse recorte aí, né? Eu acabei não assistindo a palestra, mas só para ver o que seria comum também nas linguagens, tá? Então, vocês podem ver aí que são... eu não vi a palestra, né? Mas eu não sei se ele criou alguma ferramenta para detectar, por exemplo, esses smells lá, né? Na linguagem LX, tá? Aí, para o pessoal assim, que quiser saber um pouco mais, né, eu geralmente recomendo, principalmente para os meus alunos de graduação, né, e de mestrado, esse site. Tem também de testes meus, mas o Refactor Guru é um site bem legal, que ele tem lá vários tipos de... Na verdade, ele foca em padrões, né? E foca também em refatoração, e dentro dessa parte de refatoração, ele tem aí os smells, né? E aí ele cataloga esses smells, e uma coisa que ele coloca de interessante eu tenho as definições dos smells, mas eu também tenho as técnicas de refatoração que eu posso utilizar para cada... né, para remover cada code smells. Então, e os problemas que esses smells podem trazer para o código, né? Então, fica aí uma dica, né, para quem realmente nunca acabou entrando aí nessa área, tá? Bem, mas, e aí? Eu tenho aí esses diversos smells, como é que está em relação a ferramentas, né, para detecção e também para refatoração, tá? Realmente, essas ferramentas, elas têm evoluído mais para Java, né? Mas, recentemente, as ferramentas, elas estão se adaptando a diversos tipos de linguagens, tá? Então, a gente tem realmente, né, que a ferramenta, ela cobre lá diversos tipos de linguagens, mas são smells, né? Então, por exemplo, para uma linguagem tem 1 ou 2 smells, né? Para outra linguagem, né, tem mais smells, né? Então, elas estão já se adaptando, tá? Para essas linguagens. O mais comum que a gente vê a indústria utilizar é o SonarQube, né? Então, o SonarQube, ele tem lá os code smells, né? Mas muitas vezes esses code smells, eles não vêm com o nomezinho, né, que a gente trata aqui na literatura, que são esses smells comuns do Fowler, né? Então, são smells lá mais específicos de linguagem, ele faz essa detectação e muitas vezes ele até recomenda refatorações, tá? Na academia, né, essa ferramenta JDeodorant, ela ficou bastante famosa, ela trata de 5 tipos de smells, né? Ela chegou a ser um plugin do IntelliJ, mas eu vi que ela não evoluiu, assim, depois de 2020, você vê ali que a última versão, né, dela é em 2020. Uma coisa que ela faz, que eu até apliquei com meus alunos, é que ela identifica, mas ela também ela dá sugestões de refatoração, e aí os alunos gostam porque realmente você consegue lá e aplicar, né, possíveis refatorações já detectadas aí pela ferramenta, né? No entanto, a maioria das ferramentas, né, a refatoração realmente ela é manual, né? Então, existe a detecção, dá lá o trecho de código, né, que tem um smell, e aí a refatoração quem tem que fazer é o próprio desenvolvedor de forma manual, tá? Então, as ferramentas ainda estão evoluindo para essa... Até a detecção, muitas vezes, ela não é muito precisa. Então, você vê lá a detecção, ele dá o smell,
mas muitas vezes aquele SMEL não faz sentido refatorar, né? Então ele não está causando ali muita coisa, tá? A Designit também é uma ferramenta que ela trata tanto de SMELs arquiteturais, SMELs de design, mas CodeSMELs também ela acaba refletindo para outras linguagens, e o PMD também, que ele tem recebido, né, atualizações até hoje. Ele detecta vários tipos de SMELs, né, e também dá sugestões aí de SMELs para outras linguagens, tá? Aqui, realmente, como eu disse, né, poucas ferramentas elas sugerem essa questão da refatoração. Então, muitas vezes, realmente, a refatoração ela tem que ser feita manual, muitas vezes dependendo aí da experiência do desenvolvedor, né, em refatorar. E agora a gente vai entrar em outro assunto, né? Beleza, eu tenho lá aqueles SMELs individuais, né? Será que faz sentido eu refatorar eles? Será que realmente eles causam, né, uma degradação muito grande ao código, no sentido, né? Então, uma coisa que a academia ela vem pesquisando aí há bastante tempo tá, o que seria realmente um SMEL que causa realmente essa degradação, né? O que impacto que ele tem na qualidade do código? Será que faz sentido? Quais SMELs seriam mais prejudiciais, né, para eu remover? E em relação a esses SMELs, né, o que é que seria mais prioritário? O ideal era você ter ferramentas, né, que realmente dissessem, os SMELs, né, que causam mais, né, impacto na qualidade do código seriam esses, né, e aí faz uma priorização lá automática, né, desses SMELs que têm que ser refatorados, né? Isso ajudaria bastante o desenvolvedor, né? No entanto, a literatura, né, e também a indústria ela ainda tem ainda andado, né, por esse caminho, tá? Uma outra coisa eu tenho esses SMELs individuais, mas as concorrências, né, quando eu tenho CodeSMELs concorrendo juntos, né, na mesma classe ou no mesmo método, será que elas realmente causam impacto maior para a qualidade do código, né, do que esses SMELs individuais, né? Então, essas concorrências elas podem ocorrer, né? Então, como a gente viu naquele código, eu posso ter vários SMELs, né, 2 ou mais SMELs nessa, né, no mesmo trecho aí de código, e talvez isso seja um critério para você priorizar o que refatorar, tá? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo, né, de long method, feature env, god class, né, e aí eles estão ocorrendo em métodos separados, né, mas quando eles ocorrem juntos, né, no mesmo método, na mesma classe, eles podem ser chamados de co-ocorrências. O termo co-ocorrência, ele pode ser chamado também, né, pode ter diversos sinônimos aí na literatura, como aglomerações de CodeSMELs, tá? Mas eu acabei adotando esse termo, né, para chamar das co-ocorrências, tá? Então, existem outros termos também que são tratados na literatura. E um outro conceito que a gente tem, já mais na perspectiva de qualidade, né? Então, são os atributos internos de qualidade. Esses atributos, a gente tem aí, pelo menos para a linguagem OO, diversas métricas, né, que elas já são, né, difundidas há muito tempo. Em relação a esses atributos, a gente pode, pelo menos para Java, né, dividindo em coesão, acoplamento, complexidade, gerância e tamanho, e cada um desses atributos de qualidade, ele pode estar associado a diversas métricas, né? E essas métricas, elas geralmente, né, são medidas por diversas ferramentas, tá? Uma ferramenta que eu tenho utilizado, né, nos últimos anos, e é uma ferramenta industrial chamada Understand, né, da SciTools, e ela, assim, na verdade, ela paga, só que ela tem uma licença acadêmica, tá? Então, a gente tem utilizado a licença acadêmica, ela tem lá diversos tipos de métricas, né? E até outras funcionalidades além dessas métricas, como fazer engenharia reversa, por exemplo.
né? E a gente tem utilizado aí para medir os atributos de qualidade essa ferramenta, tá? O próprio SonarQube tem algumas métricas também, né, para medir esses atributos internos de qualidade, Designit, se eu não me engano, também tem, tá? Então, existem outras ferramentas também. Em termos de refatorações, a gente tem aí diversos tipos de refatorações, né? Então, dentro lá do livro do Fowler, a gente também tem aí citado, né, um extract class, um move match, move field, né, que são, né, possíveis técnicas aí que podem ser aplicadas para remover esses smells ou fazer refatorações de códigos comuns, né, sem o objetivo de remover os smells, que é o que, né, acontece aí frequentemente. Tá? No entanto, o que é que acontece? Você fazer um estudo tentando identificar o impacto da refatoração na qualidade, ele não é tão simples, porque você precisa de experimentos, precisa de pessoas para identificar aquele impacto, né? Então, a maioria dos estudos geralmente utiliza mineração de código, né? Geralmente associada a projetos open source, né? Que muitas vezes o projeto open source não tem, né, as mesmas características ali de um projeto closed source, né? Que seria um projeto industrial. Né, poucos estudos ainda têm focado, né, nesse impacto da qualidade na refatoração de code-smells, tá? Existem alguns estudos, eu vou citar alguns, não fiz revisão da literatura sistemática, né, para tentar identificar todos, mas alguns estudos têm, né, investigado esse impacto, tá? Como não é algo simples, realmente existem poucos estudos. A gente vai ver pelas revisões sistemáticas, né, que a maioria foca em atributos externos, né, poucos focam em atributos internos, mas uma coisa interessante também que vem acontecendo é que muitos trabalhos eles vêm focando também na questão de remoção dos code-smells em aplicativos Android, por exemplo, melhorar o consumo de bateria, né? Então, você melhorando a estrutura do código, você consegue melhorar outros requisitos não funcionais, né? E aí o pessoal tem investigado, né, nos últimos anos essa questão, né, de realmente estar relacionando o consumo de bateria à refatoração, né, desses codes meus. Tá? Bem, diversas revisões sistemáticas da literatura foram feitas, né, na questão de code-smells e refatoração. Eu vou apresentar algumas, né, que eu consegui extrair. Então, por exemplo, né, esse aqui foi uma revisão da literatura bastante famosa, né, que foi publicada em 2020 no JSS, que também é um periódico bastante famoso aí na área de engenharia de software, tá? Ele identifica aí que a maioria dos estudos, né, elas são focadas, por exemplo, em refatorações, mas na perspectiva, por exemplo, de modelos, desafios, aí você vê ali, né, qualidade e OO, né, somente 2 estudos eles identificaram, né? Então, você foca em diversas coisas, mas poucos estudos são focados aí na questão da qualidade. Aqui é uma outra revisão sistemática, realmente eu não sei a publicação, né, de onde é, mas a gente vê aqui, por essa revisão sistemática, que a maioria, né, dos... E aí, o legal dessa revisão é que justamente traz o tema, né? Então, code-smells, né, e atributos de qualidade, né, de software. Então, foi uma revisão sistemática feita, né, para identificar os estudos que estão relacionados a esses 2 tópicos, né, e eles identificaram que a maioria dos estudos, né, focam realmente em projetos open source, né, que são projetos de código aberto, que é o mais comum, né, e o mais fácil dos estudos estarem trabalhando. Né, como foi identificado, a gente vê vários tipos de linguagens aí, mas a maioria esmagadora, né, desses estudos são em linguagem Java, tá? Então, a maioria dos estudos para code-smells, né,
como eu disse, nos últimos anos tem evoluído, né, essa revisão é de 2020, mas até ali, né, os estudos eles focavam aí em código Java, tá? E aí, em relação aos atributos internos de qualidade, né, a gente tem poucos estudos, a maioria foca nos atributos externos de qualidade, né? Então, são os estudos, né, relacionados aos CodeSmells, geralmente, né, focam nesses atributos. E, por fim, a gente tem que a maioria, né, dos estudos são acadêmicos, né? Então, para quem é da academia, é difícil a gente ter acesso à empresa, a empresa liberar o código lá para a gente estudar, né? Então, acaba sendo mais conveniente, mais fácil, né, para os pesquisadores estar pegando os projetos, né, de código Java e aí não ter essa relação da indústria. Embora muitas conferências, né, têm incentivado, geralmente tem uma trilha de indústria, né, para realmente estreitar essa relação e esses trabalhos serem publicados, mas ainda, né, caminha aí em passos lentos. Tá. Esse mesmo estudo, né, identificou os CodeSmells que eram mais comuns aí nos estudos primários, né? E aí coincide lá com aquele estudo que mais recente que eu falei para vocês, os dois primeiros CodeSmells, né? O Gold Class, né? E o Feature Envy, que são um dos mais comuns que eles identificaram. Um outro que eles identificaram aqui, né, o Duplicate Code, que realmente são CodeSmells que acabam, né, aparecendo mais aí no código, tá? Beleza, essa era um overview aí geral das revisões sistemáticas, né, que focavam aí dentro desse tópico, né, de CodeSmells e também atributos de qualidade, tá? E agora eu vou citar alguns desses estudos, né, que focaram aí nos atributos de qualidade. Então, por exemplo, lá em 2015, né, o Bavota, ele fez aí um estudo experimental aí com 3 sistemas, encontrou aí diversos CodeSmells, né, e utilizou as métricas, né, para medir os atributos internos de qualidade. E uma coisa que ele encontrou em relação ao impacto da qualidade, quando se fazia a refatoração, né, em componentes de código, é que, na maioria das vezes, essas métricas de qualidade, elas não mostram uma relação clara com a refatoração, né? Então, o que é que quer dizer isso? Eu refatoro lá e eu não consigo encontrar uma melhoria significativa nessas métricas, né? Então, se eu medir o antes e depois da refatoração, pode ser que aqui não teve uma melhoria significativa, né, em relação a esses atributos. E aí, de um modo similar, a PUC-Rio ela vem trabalhando com a parte de CodeSmells há bastante tempo, na parte de refatoração, né, junto com o professor Alessandro Garcia. Tanto é que, na verdade, eu entrei nessa área, né, por conta de artigos e de comparação, né, com o próprio professor Alessandro. E a gente identificou aqui nesse trabalho da Ana Carla Bibiano, né, que recentemente terminou aí o doutorado, no trabalho dela do ICPC, ela fez um estudo para identificar refatorações composites, né, que são composições incompletas aí de refatoração, e analisou os efeitos disso nos atributos de qualidade. Ela focou apenas em 2 CodeSmells, que é o Feature Envy e o Gold Class, né, por coincidência, são aqueles smells que aparecem mais, né, na revisão da literatura, e o que ela identificou, né, em relação a esse estudo foi essas refatorações compostas incompletas, elas tendem a não alterar esses atributos de qualidade, né, em classes que possuem CodeSmells. Então, a gente não consegue identificar realmente essa melhoria, né, de qualidade, né, dentro dessas refatorações, né. No entanto, apesar dessas, né, das composições incompletas não removerem totalmente os CodeSmells, eles mantêm a qualidade estrutural interna das classes afetadas, né? Eu não consegui identificar melhoria, mas mantém a estrutura,
né? Então, assim, eu não encontro um efeito negativo nessa refatoração, tá? E, assim, em termos, né, do que meu grupo tem publicado, a gente publicou alguns estudos dentro dessa temática, né? A maioria dos estudos são relacionados ao meu aluno de mestrado, o Júlio, né, que trabalhava com a questão de co-ocorrências de cold smells, né? Então, o mestrado dele foi nisso, foi catalogar as co-ocorrências de cold smells mais prejudiciais, com o objetivo de tentar fazer com que o desenvolvedor priorizasse aqueles cold smells mais prejudiciais na hora de priorizar uma refatoração, né? Então, identificando essas co-ocorrências, né, eu já sei, ó, essas co-ocorrências são mais prejudiciais, é nelas que eu tenho que focar, tá? E aí vou explicar algumas, né? Então, a primeira publicação foi no SBES 2020. A gente, quando definiu o tema, a gente pensou, não, vamos focar, já que todo mundo foca em código aberto, né? Vamos tentar, já que a gente vai ter que refatorar mesmo, focar em código fechado, tá? E a gente tinha acesso a sistemas industriais, né, de uma determinada empresa, e aí a gente começou esses estudos, né, dentro dessa perspectiva, tá? Então, da mesma forma que os outros estudos, a gente utilizava os atributos internos de qualidade, as métricas que eram comuns, né? E a gente queria, não, vamos tentar atacar o maior número de cold smells. Muitas vezes, talvez essa estratégia não seja a melhor, né? Muitos estudos, se você fizer um estudo mais aprofundado, em 2, 3 smells, talvez, né, tenha um resultado aí mais efetivo. Mas aí a gente tentou focar aí em 7 cold smells, na refatoração de 7 cold smells em 3 tipos de sistemas, né? O que é que a gente identificou, né, em relação a esse impacto, né, na qualidade? Então, a gente identificou que as co-ocorrências que mais ocorreram, né, foram God Class e Long Method, né, juntos, Disperse Coupling e Long Method, também juntos, Feature Envy, Long Method, Disperse Coupling e Feature Envy, Feature Envy e God Class. Então, essas foram as concorrências que mais ocorreram, né? Então, mas quais eram as mais prejudiciais, né? O que realmente eu deveria priorizar? Então, a gente identificou aí com os desenvolvedores que as mais difíceis de refatorar, né, que eles levavam, aí tinham mais dificuldade, levavam mais tempo, utilizavam mais técnicas aí de refatoração, eram a God Class e Long Method, Spacescope e Long Method, né? E aí, o que a gente identificou assim, que geralmente os estudos, né, a gente identificou uma relação positiva aí em relação, pelo menos na complexidade, né? A gente conseguiu aí reduzir 20% da complexidade nas refatorações dessas co-ocorrências, tá? No entanto, em relação a outros atributos, né, como coesão e acoplamento, a gente teve um impacto negativo, né? Então, a gente teve um impacto positivo em relação a alguns atributos e um impacto negativo em relação a outros. E em relação, né, depois a gente pegou o estudo e tentou evoluir realmente para agora, né, utilizar outras técnicas, analisar algumas técnicas de refatoração e ver realmente quais as concorrências, né, mais prejudiciais, tá? A gente agora, né, aumentou o número de sistemas aí para 5, né? Então 5 sistemas aí industriais, no contexto de 6 cold smells, né? E as métricas utilizadas a gente mudou um pouco, até visando identificar métricas mais corretas em relação à literatura. E nesse estudo a gente identificou que essa remoção das concorrências de Space Coupling, God Class e Long Method melhoraram todos os atributos de qualidade, né? Então, para a gente, o resultado ele foi muito positivo, porque a gente queria realmente ver o que é que a gente poderia priorizar que recomendasse o desenvolvedor. Foque nessas concorrências que você, né, tem aí uma chance de melhorar
os atributos de qualidade, né, focando só nessas duas concorrências. Então, de certa forma, a gente catalogou todas essas concorrências, né, e a partir desses estudos experimentais, a gente conseguiu aí ter esse resultado, tá? Só que, de acordo com as perspectiva do desenvolvedor, né, a gente, não só pelas medições, a gente identificou outras concorrências prejudiciais, né, que eles achavam mais prejudiciais, como Disperscope Gold Class, Feature Envy Gold Class e Gold Class e Long Method, né. E a remoção da Feature Envy Long Method, né, ela tem um efeito negativo na coesão, acoplamento e complexidade, né. Então, essa seria um exemplo de concorrência que não deveria ser priorizada pelo desenvolvedor, né, na refatoração. A parte de concorrências de CodeSmells, a gente tinha identificado, né, que realmente existiam muitas revisões da literatura em diversos tipos, refatoração, CodeSmells e atributos de qualidade, mas não existia nada sobre concorrência de CodeSmells, tá? E aí essa foi uma revisão sistemática da literatura, eu posso dizer que inicial, porque geralmente as revisões da literatura completas, né, a gente publica em periódicos, né, renomados, assim, a gente vê que ainda é uma área em andamento, né, e eu creio que uma revisão mais aprofundada desse tema, né, poderia ser um bom estudo, né. Mas essa revisão inicial, né, a gente sabia que existia pouca coisa, né, e a gente tentou aí identificar o que é que existia, tá? A gente identificou apenas 3 estudos na revisão da literatura em relação a concorrências, né? A gente identificou vários CodeSmells, né, que concorreram mais, alguns mais comuns lá naqueles CodeSmells individuais, outros que apareceram aí, né, novos, né, como Data Class Should be Private, e essas concorrências mais comuns que a gente identificou no estudo, né, Feature Envy Long Method, né, e esse Data Class Should be Private mais Feature Envy, tá? A gente identificou também que, em geral, essas concorrências, né, elas prejudicam, né, os atributos de qualidade. A maioria dos estudos, eles detectam essas concorrências de forma manual. Então, o que a gente identificou, e eu acho que eu posso estar enganada, mas pelo que a gente estudou até agora, não existe ferramentas, tá, que detecte essas concorrências. Então, o que a gente tem são a detecção de concorrências individuais, e aí você, pela própria ferramenta, você vê lá a marcação e detecta, né, essas concorrências, né, de forma manual, tá? Então, em geral, os estudos, eles detectam, né, então, nenhum estudo apresentou métodos de refatorações mais adequados. Então, a gente identificou poucos estudos, para esse tipo, né, de CodeSmells, para esse tipo de concorrências, né, que tipo de refatorações que eu deveria estar aplicando, né? E aí, a partir dessa aplicação de refatorações, comprovar uma efetividade, né, da aplicação dessas refatorações, tá? E a remoção dessas ocorrências, né, elas podem afetar positivamente a qualidade do código, tá? E, por fim, para terminar aí a minha fala, né, a gente identificou alguns tipos de oportunidades de pesquisa dentro dessa área, né? Então, por exemplo, avaliar esse impacto dessa remoção de CodeSmells em outras linguagens ainda não tem sido, né? Então, a análise das outras linguagens, elas tem sido feita aí nos últimos anos, né? Então, se a gente tem poucos trabalhos analisando a remoção, né, desses CodeSmells, o impacto na qualidade, né, em outras linguagens é que a gente não tem mesmo, tá? Então, analisar isso em outras linguagens e também em projetos industriais, né? Então, só essa mudança aí já dá bons estudos, tá? Uma ferramenta também que detectasse, visualizasse essas concorrências, né, de forma automática, poderia, né, também ser uma possibilidade, né, um possível estudo aí
já que a maioria das ferramentas elas detectam aí de forma individual. Outra coisa que o pessoal tem utilizado muito são técnicas de aprendizagem de máquina, né, para todos os estudos. A gente vem trabalhando não nessa perspectiva de qualidade, mas na perspectiva de priorização, né? Então, a gente tentou identificar refatorações. Existe uma ferramenta chamada Refactory Mine. E essa ferramenta, ela minera refatorações de código, independente se essas refatorações forem em CodeSmells ou não, tá? Então, a partir dessas refatorações, eu posso estar identificando as principais refatorações que são feitas no código, né? E posso fazer diversos tipos de estudo, tá? E aí, o que é que a gente queria saber? A gente minerou aí mais de 1000 projetos de código aberto, passou dias aí minerando, né? O computador do aluno quase que foi para o espaço, ficava lá só dedicado à mineração. E a gente classificou refatorações em refatorações triviais e não triviais, né? Então, a gente colocou alguns critérios para fazer essa classificação e fez essa classificação de todas as refatorações identificadas, né, dentro desses mais de 1000 projetos. E a gente conseguiu, a partir, né, de técnicas de aprendizagem de máquina, né, tá identificando, né, essas ferramentas. O próximo passo do aluno, que parou agora, porque passou no concurso da polícia, era fazer o índice de refatorações triviais e não triviais, né? Então, o que é que isso ia trazer? As refatorações, né, que não fossem triviais, ela era mais complexa, levava menos tempo e talvez elas não fossem mais prioritárias aí para o desenvolvedor, né? Então, a gente queria auxiliar no desenvolvedor a escolher a indicar o tipo de refatoração, né, para aquele código, tá? E aí o aluno parou, mas estou esperando, né, se ele estiver assistindo a palestra, que ele retorne aí brevemente para a gente continuar o trabalho. A gente também identificou, né, outros tipos, né, de trabalhos futuros. O impacto da remoção de concorrência de CodeSmells na manutenção, arquitetura, modularidade. A gente pode trabalhar não só com código, mas com outros, né, com outros tipos de smells. Critérios eficientes para classificar essas concorrências, né, e para priorizar critérios, né, problemas críticos de design também seria uma possibilidade. Investigar como essas concorrências de CodeSmells se relacionam entre si, né, ao longo da evolução de software. Então, assim, como é que elas surgem, né? Então, investigar mais profundamente cada concorrência dessa, né? E aí, uma coisa que eu disse a vocês, né? Talvez o ideal não seja focar em muitos tipos de smells, talvez investigar mais profundamente, né? Um tipo de concorrência, 2 tipos de concorrências, né? Saber por que elas surgem, né, e minerar aí código, né, identificando elas. Investigar também as principais estratégias de refatoração usadas para remover concorrências, né? Então, essa questão, né, de estar identificando os tipos de refatorações, quais são benéficas, né, e quais realmente têm um maior impacto, né, na qualidade, eu acho que isso aí dá muito pano para a manga, né? Porque realmente como é um estudo difícil que envolve, né, humanos, que você tem que tá fazendo que o pessoal refatório, então identificando, né, essas minerações, que também é difícil minerar. Então, realmente ainda há poucos estudos sobre isso, tá? E é isso, fica aberta a perguntas, né? Desculpem por não ser nada de Elixir, tá? Tentei trazer aí pelo menos um link, né, para a linguagem, né? E fico aberta aí a perguntas. Então, muito obrigado, Carla. Eu acho que é interessante porque justamente o trabalho lá do Marco Túlio com o Lucas, essa questão não é nada de Elixir, mas o trabalho deles, eles fizeram realmente uma ligação, e eu acho que talvez para algumas pessoas falte essa base aí, né? Até conhecer, por exemplo, eu
não sabia essa questão da concorrência. Talvez seja uma proposta, sabe? Pegar o trabalho lá do Lucas, estender com a ideia de concorrência. O que ele apresentou aqui, na verdade, foi essa nova parte do trabalho deles, que eles estão falando de refactorings. Eles até lançaram um novo repositório. Mas deixa eu ver se... já tem uma pergunta aqui. Boa tarde. Eu queria falar especificamente sobre aquele assunto da indústria estar um pouco separada da academia nisso. Pensando assim, será que não tem alguma oportunidade de criar um canal de comunicação entre os dois mais simples? Por exemplo, eu faço code review de JavaScript praticamente diariamente, né? Todo dia útil. E já notei assim, vários problemas simples que podem ser refatorados de uma maneira simples. Às vezes um loop que não está muito óbvio, um código que está usando uma variável global e o linter não pegou. E assim, vão sendo criadas coisas que a gente descobre no dia a dia, mas a gente não vai documentando, a gente não passa para nenhum lugar, né? Então, quem sabe, às vezes, nem que fosse só um repositório do GitHub, poste aqui issues de oportunidade de refatoração que você identificou no seu dia a dia, né? Aí já cria um espaço para ter essa conversa e o assunto não fica perdido no tempo, né? Poderia ser uma oportunidade legal para contribuir nos dois lados da moeda. Muito boa a sugestão. Assim, acho que a academia se esforça para encontrar a indústria, até pelos problemas, né? A indústria também se esforça em procurar a academia, mas muitas vezes eu acho que o que falta, assim, por exemplo, é disponibilidade, né, também. Então, assim, não é questão da indústria e da academia realmente não quererem se encontrar, elas querem. Mas o que é que eu vejo, por exemplo, na minha experiência, né? Você está lá nos projetos, você precisa estar executando. A academia precisa que você pare para refatorar e identificar esses problemas. A indústria não vai parar para isso, não vai. Né? Você tem que fazer o estudo lá, né, baseado no que eles mesmos já estão fazendo, né? Ou tentar identificar coisas novas e tentar aplicar lá, mas ela não vai parar muito para fazer, para se dedicar a um estudo que a academia está fazendo. Né? Então, vários pesquisadores da área de engenharia de software, eles têm conseguido encontrar uma abertura para algumas indústrias, né? Mas assim não é uma abertura bem ampla, não, tá? Ainda tem essa dificuldade, né? Eu sinto. E aí, por conveniência, né, para a gente realmente dar continuidade aos estudos dos alunos, a gente tenta realmente pegar software de código aberto, né? Pela facilidade. Mas ter essa abertura, por exemplo, né, na internet, de ver... Eu vejo que meus alunos, eles têm muita coisa legal que podem ser reportadas, né? Então, por exemplo, eu vejo que tem ferramentas que eu não conhecia que já está identificando para os mesmos codesmels que eu nem... Né, e já está identificando lá, e ele já tem noção desses codesmels, né? Coisa que não acontecia há algum tempo atrás. Já estou ministrando a disciplina há algum tempo, e aí eu sempre pergunto essa questão da experiência. A questão de revisão de código é porque ela é muito comum, né, na indústria. Mas uma coisa que talvez o pessoal pedia muito era da revisão mais automática, né? A revisão mais automática de código geralmente ocorre aí de uma forma mais manual ou semiautomática, né? Então, eu acho que sim, poderia ser uma abertura legal. Obrigado. Mais uma pergunta. Para quem foi? Você. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Uma pergunta, acho que é bem simples, acho que vai ser fácil eu responder. Durante os estudos que vocês fizeram de detectar esses codesmels e a parte de refatoriação, qual era a periodicidade de rodar essa nova análise e verificar se foi encontrado outros ou foi corrigido outros, alguns que foram feitos durante esse estudo, e como era repriorizado isso? Vocês poderiam
foi feito essa análise ou foi somente do começo ao fim, não foi feito isso de uma periodicidade, entende? Entendo. A gente precisou executar em alguns meses isso, né? Então, realmente precisou parar aí um tempo dos desenvolvedores para fazer essa refatoração. Todos os SMELs eles foram identificados pelo próprio aluno e já era passado já o SMEL, no caso a concorrência, ele identificava manualmente, então esse esforço de detecção ele não era repassado para os desenvolvedores, né? E a refatoração, né, foi dado um treinamento também para os desenvolvedores, a refatoração o próprio desenvolvedor que fazia, né? E aí ele tinha um tempo lá para fazer essa refatoração, né? E aí a gente utilizou para tentar pegar a perspectiva, né, de o que é que ele refatorava, então, quais técnicas de refatoração ele utilizou, qual a dificuldade que ele teve para refatorar. A gente não conseguiu pegar o tempo de refatoração, só o tempo que ele entregava, só que aí já era um conjunto de concorrências, né, de SMELs, já propriamente dita. Uma coisa que sempre tem que ser verificada quando existem essas refatorações é se mais code-SMELs não forem inseridos. Então, essa verificação era feita e também se a refatoração era feita completamente, né? Então, lá naquele estudo da Ana Carla Bibiano, né? Então, eram refatorações ali incompletas, que não removia, só removia o code-SMEL ali parcialmente, né? Então, a gente também verificava se a refatoração era feita completa, né? E aí, por tempo mesmo de mestrado, a gente não consegue, por exemplo, num estudo que a gente passa, né, e que tem que passar atividades para que os desenvolvedores façam, a gente não consegue passar tanto tempo assim, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas é interessante saber, né, o processo, porque a gente não sabe da dificuldade, né, de se fazer. Porque a ideia foi, tipo, saber se tipo assim, numa escala linear, se subiu mais code SMEL durante a refatoração ou desceu, entende? É ter mais essa visão linear mesmo do que aconteceu durante o processo de que, eu detectei X code SMELs, resolvemos esses code SMELs e durante essa refatoração houve essa diminuição de code SMEL de fato, ou não, entende? Foi mais nessa linha. Sim, a gente verificou se realmente mais code SMELs eram inseridos também em relação a isso, tá? E aí, geralmente, existia a volta. A volta, se os code SMELs foram inseridos, eles tinham que remover também esses code SMELs inseridos. Boa tarde. Boa tarde. Durante a sua palestra, eu estava pensando em alguns tópicos e, assim, pelo pouco de experiência que eu tive em projetos práticos de desenvolvimento de software, me parece que, e até conversando com outros desenvolvedores, me parece que existem dois extremos em relação a essa questão de qualidade de software. Então, se eu mostro um código muito ruim, um código cheio de loops, variáveis mal nomeadas, métodos longos, classes enormes, vai ser um consenso que todo mundo vai achar aquilo ali um código ruim. Mas se eu mostro um código que ele é razoavelmente legível, alguns desenvolvedores ainda vão conseguir apontar ali algumas melhorias, enquanto outros vão dizer que aquele código já é suficiente. Então, me parece existir uma certa objetividade no que é um código bom e no que é um código ruim, mas também, a partir de certo nível, se torna algo mais subjetivo do desenvolvedor. E aí a minha pergunta é se, nos estudos que você fez, vocês conseguiram observar um certo processo de como é que o desenvolvedor ele consegue evoluir essa questão de, estudando ou então avaliando técnicas de refatoração, ter mais experiência e mais sagacidade mesmo para perceber quando é que ele deveria refatorar um código ou não. E aí, só para fechar um parênteses, não sei se acredito que o pessoal que conheça, mas no Elixir tem uma lib chamada Credo, não sei como é que se pronuncia direito. Você instala essa lib, roda como um comando, e ela já te dá algumas sugestões opinadas do que a comunidade diz que seria um código ruim ou não. Então, se você deixa um comentário no teu código, ela já dá um alerta, olha, tem um comentário aqui, isso aqui prejudica a qualidade do código e tal, que é uma coisa mais opinada da comunidade. Então, a minha pergunta é mais no sentido de se existe uma certa objetividade de dizer quando eu devo refatorar
um código ou não, e se existe, como é que o desenvolvedor ele amadurece essa habilidade? Tá. Eu nunca realizei estudos mais aprofundados relacionados, né, à experiência do desenvolvedor. Realmente eu não tenho como te dizer isso, tá? Mas vou falar um pouquinho da minha experiência em ensinar para a graduação, certo? Ensinar para a graduação, a parte, né? Eu dou 2 disciplinas, qualidade de software e manutenção de software, inclusive toda nesse semestre. E aí, desde que eu né, comecei a entrar mais profundamente nesse tempo, eu não, vou aplicar nas minhas disciplinas e venho aplicando desde então. Tanto a parte de refatoração de códigos MELs quanto testes MELs, tá? Aí, a gente passa todo o conteúdo, toda a prática, né? E aí, passa o trabalho final lá, refatora em código, né? Eu passo os códigos MELs, né? E, eles identificam lá com as ferramentas e vão refatorar. E aí, a gente pega essa ferramenta, Understand, e analisa antes do código refatorado e depois do código refatorado. Eu tento fazer com que eles refatorem smells por smells, para saber a melhoria que teve para cada smell, né? Então, refatorem só feature env, refatorem só God class, né? E aí é interessante porque se eles pegam um projeto que... Eu geralmente passo projetos que tenham pelo menos 2.000 linhas de código, né? E aí eles podem escolher projetos próprios ou projetos open source. Quando eles pegam projetos próprios, é melhor. Geralmente são projetos que eles fizeram, né, com menos experiência, e aí vão ali, verificam, meu Deus, como é que eu fiz aquilo, né? Então, como é que eu fiz isso aqui? Vou refatorar tudo, e aí eles tentam, né, refatorar esses smells. Eu analiso a questão se eles não inseriram também mais smells, né? Analiso se teve uma melhoria dos atributos de qualidade antes e depois da refatoração. E uma coisa que eu consegui identificar nos alunos é que, realmente, ainda na graduação, eles não têm tanta experiência para refatoração. Então, eles acabam inserindo smells, eles acabam não tendo tanta impacto na qualidade de código, realmente, na refatoração. E se eles pegam um projeto que não é de conhecimento deles, por exemplo, também aquilo acaba influenciando eles não têm melhoria, às vezes eles realmente acabam piorando lá o projeto inteiro, né? Só com essas refatorações, tá? Então, assim, é só uma experiência minha, isso que eu posso dizer. Mas estudos na literatura, talvez, né, falem com mais profundidade sobre isso, tá? Obrigado. Agora tem uns comentários aqui da internet. Deixa eu pegar aqui. Não vai aparecer aí na tela, mas vai aparecer aqui para o pessoal. Primeiro comentário é do João Pedro Alves. Ele diz assim: eu penso que faz sentido acabar tendo smells para cada tecnologia, pois cada tech tem a sua singularidade e a maneira de ser escrita. É difícil colocar um padrão que funcione em todas elas. Assim, foi mais a questão do pensamento aí. Uma coisa que o Marco Túlio sugeriu, né, e eu achei muito legal, é a questão de você fazer, talvez, smells mais comuns, mas só para front-end. Né, já que as tecnologias elas têm mais similaridade ali, né? O Lucas Vege agradeceu a citação. O Dixon Mello disse: muito boa palestra. Apesar de não ser nada de Elixir, são conceitos totalmente aplicáveis ao desenvolvimento de software com Elixir. Que bom. Tem pessoas mais experientes, tá, do que eu. Eu tentei trazer apenas minha visão. Aqui tem alguém que... O João Pedro Alves comentou há 5 minutos atrás, não sei quem estava falando na hora, mas ele diz assim: o colega foi cirúrgico. Boa pergunta. Foi às 15h23.
E quando o código já está bom, acaba que fica a gosto pessoal, mas no final depende do projeto e da empresa. Por exemplo, na comunidade JavaScript, algumas coisas que parecem ser smells para outro time não são. Uhum. Uma coisa interessante que o Lucas Verde falou também é que parte do trabalho do Lucas e do Marco está sendo incorporado na documentação oficial do LX, que legal. Mas, enquanto que eles chamam de code smells, né, lá na documentação vai aparecer como anti-pattern. É também comum. Porque é outro sinônimo para code smells. Parece que a explicação é porque o pessoal não gosta de dizer, pô, meu código está com mau cheiro. Uma questão mais humana, assim. A pergunta do colega é muito interessante. Isso foi o Lucas Veste. Code smells são sensíveis a contexto, por isso não existe receita de bolo sobre quando retirá-los ou não. Um mesmo tipo, continuando Lucas Veste, um mesmo tipo de code smell pode ser muito prejudicial em um projeto, mas ser totalmente aceitável em outro. E até por isso existem tantos estudos sobre code smells específicos. E acabou aqui os comentários. Então, muito obrigado mais uma vez. Carla, desculpe a confusão e o atraso. Eu que agradeço, gente. Obrigada aí mais uma vez. E obrigada ao Adolfo, né? O Adolfo ele tem colaborado muito na comunidade de engenharia de software, né? Contribuindo para a divulgação das nossas pesquisas. Então, a gente tem que parabenizar aí por esse trabalho aí totalmente voluntário, né? Então, muito obrigada, Adolfo. Obrigado.